Oi pessoal, meu canal Melissa Treinamentos, e bora para mais um vídeo da semana. O tema do vídeo de hoje é o intraweb, né? Com como pegar o IP do cliente, né? De quem está acessando minha página web, meu sistema web. O intraweb já tem esse serviço, né? Que você coloca webapplication.noip, ele vai trazer o IP do cliente, né? Do navegador que está acessando. Porém, meus alunos do curso de balanceamento de carga, de alta disponibilidade, utilizam proxy, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, não utilizam servidor de proxy. Então, quando o intraweb pega o IP, ele vai pegar o IP de quem fez a requisição. Quem fez a requisição foi o servidor de proxy. Então, não vai adiantar nada. Se você precisa gravar, por exemplo, o IP de quem está fazendo o pagamento no cartão de crédito, isso é uma obrigatoriedade. Se você usa Asas, por exemplo, está fazendo um e-commerce, você tem que mandar o IP do cliente que está fazendo a compra, né, o pagamento no cartão de crédito. E aí você precisa do IP da pessoa, do celular, do navegador do computador. Então, se você tem um sistema com balanceamento de carga, com alta disponibilidade, ele vai pegar sempre do proxy. Então a gente resolve isso, contorna isso com o JavaScript. Que aí o que acontece? O JavaScript vai pegar o IP que está, como o JavaScript roda no client, no web browser, ele vai pegar o IP daquela máquina e vai enviar para o nosso servidor intraweb. Então, quando um cliente faz uma requisição, ele já não vai direto para o servidor web, né? Ele não vai fazer isso aqui. Não vai sair daqui e vir direto para cá. E sim, ele vem pro proxy, né? Ele vem aí, no nosso caso, a gente utiliza o Nginx, então ele vem para cá. Ele vem pro proxy. Então, quando o proxy vai fazer a interpretação, balanceamento de carga, eu já expliquei isso em alguns vídeos, tem no meu blog também, tem nos meus cursos, mas eu vou tentar dar um resumão aqui. Então, o que é o balanceamento de carga? É quando você, vamos supor, tem aqui um grupo. Vamos pegar aqui a forma. Você tem aqui três usuários acessando. Três usuários acessando e mais um bloco de 3 usuários aqui. Então são três clientes de web browser aqui. Então, o que o proxy vai fazer, né? Se estiver configurado corretamente. Então, vamos supor, esses 3 aqui eu vou jogar para o servidor 1. Esses próximos 3, o proxy vai jogar para o 2. Então, vamos fazer de uma outra cor aqui para a gente ficar fácil o entendimento. Vou pegar uma linha aqui. Ó. Essa linha aqui nós vamos colocar como laranja. E vamos colocar ela aqui para o servidor 1. Controle da forma vai ser o laranja. Então, os 3 usuários que fez a requisição aqui no proxy, ele vai vir para o servidor 1. O outro grupo vamos colocar uma cor verde. Tá ruim de enxergar, né? Vamos pôr um roxo. Piorou, mas vamos tentar seguir a lógica aqui. Então, o grupo 2 vai vir para o servidor 2. Isso é o balanceamento de carga, né? E aí entra a alta disponibilidade, que é o que acontece. O proxy vê, ó, o servidor 1 está respondendo. Então, o que a gente faz? Redireciona para o servidor 2. Ó, o servidor 2 está cheio, vai para o servidor 3. Isso é a questão de alta disponibilidade, balanceamento de carga. Se você tem um sistema SaaS, né? Se você fornece para o seu cliente um sistema que é 100% web,
é 100% online, no cloud, né, na nuvem, tudo funcionando, e aí você tem um problema na aplicação, no banco de dados, ou você tem um problema no data center, um problema de rota, que é muito comum, né, a net ali, a Claro, perde a rota para o IP do seu servidor. E aí seu cliente, um grupo de clientes ali não vai conseguir, de uma determinada região, não vai conseguir acessar o teu servidor. E o proxy ajuda muito a resolver isso, né? Se você pensar, planejar bem, né? Não ter um proxy só, mas sim 2 proxies em regiões diferentes, servidores em regiões diferentes. Então tudo isso você planejando, você consegue ter uma alta disponibilidade, um serviço de qualidade e sem gastar muito. A AWS, a Azure faz tudo isso para você, né? Só que com um custo muito maior, né? Além de ser às vezes em dólar. E aí você consegue pegar VPS no Brasil, VPS nos Estados Unidos e consegue fazer o balanceamento, né? A alta disponibilidade dos seus sistemas. Então, no meu caso, que forneço serviço 100% web, 100% é um serviço SaaS, meu cliente ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia sem sistema, você acaba perdendo o contrato. Né? Como é que você vai falar para o cliente, ó, você não pode vender, você não pode emitir nota fiscal, você não pode receber um cartão de crédito, você não pode emitir boleto, você não sabe que boleto que recebeu, porque estamos sem sistema. Né? Então, se você planeja a tua infraestrutura corretamente, bem planejada, você vai ter sucesso com os teus sistemas em nuvem, né? Não só sistema web, tá, pessoal? API, né? Tudo esse mundo web, tudo que está ali na web, você tem que fornecer serviço de qualidade. Não adianta a aplicação ser da NASA, né, como eu já vi o pessoal falar, minha aplicação tem que ser bem feita, bem escrita. Concordo, apoio, assina embaixo. Realmente a aplicação tem que ser bem feita. Só que se eu não tenho uma infraestrutura que me resguarda, minha aplicação está 100%, 24 horas por dia funcionando, não adianta eu ter uma aplicação da NASA, se está tudo no mesmo servidor, na mesma região, no único servidor eu tenho banco de dados, API, aplicação web, parou tudo. Né? Então, se você tem uma infraestrutura bem montada, bem planejada, sua aplicação nem precisa ser da NASA e você consegue tapar ali o sol com a perneira, vamos dizer assim, né? Consegue entregar um serviço melhor, porque você tem ali uma tolerância à falha, né? Se aquela tua aplicação falhar, você vai ter a segunda rodando ali. Então você consegue melhorar um pouco. Às vezes a questão ali de um código mal feito, uma aplicação mal feita. E fora a questão da qualidade do teu serviço, né? Então você fornecer 99% de uptime, né? 100% de uptime. Você nunca vai ficar sem sistema porque tem redundância, né? Eu tenho ali questão de regiões diferentes, então seu sistema vai ficar sempre online, não vai ficar offline, né? Isso não envolve só, como é que eu mostrei, né, 2 proxies, 3 servidores de aplicação web ali, mas envolve banco de dados, envolve API, né? Tudo isso para cada serviço tem que ter pelo menos um igual, né, funcionando para você poder fazer o balanceamento e você propor a alta disponibilidade. A alta disponibilidade não adianta ser no mesmo data center, né, na mesma região. Então, peguei um em São Paulo, outro em São Paulo. Não adianta muito, né? Então, o ideal é no mínimo um em São Paulo, um em Paraná, ou que nem eu faço aqui. Eu faço São Paulo e Dallas, nos Estados Unidos. E aí você vai fazendo regiões diferentes. Então, se der o problema de rota, que é muito comum acontecer, você troca os proxies de lugar. São coisas simples de fazer que você vai acostumando durante o dia, mas você consegue propor para o seu cliente um serviço de qualidade, né, de alta disponibilidade. Então vamos parar de falar e vamos aqui para o código. Aqui é bem simples. A gente tem uma página JavaScript, HTML, né, que eu entrar, então tem uma página HTML e tem uma função JavaScript. Essa função JavaScript, eu vou numa API, essa API IPFI,
que vai trazer em formato texto o IP do meu navegador, o IP que está acessando a página web. No caso aqui ele trouxe um 778092, o IP do meu roteador. E eu pego esse IP que ele trouxe e gravo num campo, no input field, né? Num campo ali, um edit, né? Eu gravo esse IP aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse um botão aqui salvar, esse IP eu já poderia salvar no banco de dados, por exemplo. Eu já poderia armazenar em algum lugar. Então eu fiz dois exemplos aqui. A gente obteve o IP do client aqui com JavaScript, né? Então eu obtive o IP e gravei aqui no meu elemento, no meu input field, o campo do PWIP, que é o meu edit. E a segunda função aqui, a gente está usando um callback. Eu estou enviando para o meu servidor do UltraWeb para ele saber qual que é o IP. Então vamos supor, eu não precisaria salvar o IP no edit e poderia fazer só um callback. Eu coloquei as duas opções, né, que aí já acho que já sana várias dúvidas, né? Você, por exemplo, consumir uma API de CEP e colocar ali nos edits, né, salvando direto do resultado da API, do response da API, salvando direto nos edits. E também tem a opção de você usar o callback, né? Você não mostrando na página HTML e sim enviando direto para o seu servidor do IntraWeb. Então, como funciona? Se eu clicar aqui no botão meu IP, deixa eu parar e executar aqui de novo. Ele ainda não trouxe o IP. Então vamos fazer aqui um teste. Coloquei 22. Ó, o seu IP é 22. Por quê? Ele pegou um texto que está aqui no meu formulário HTML e enviou para o meu servidor. Como é que eu sei que enviou para o meu servidor? Vamos lá para o código aqui, para o nosso Lazarus, né? Então aqui no form, no creator, eu fiz o registro do callback, né? Então eu registrei um callback. Então o IntraWeb, o servidor do IntraWeb, vai ficar esperando esse callback chamado IP. Criei uma variável chamada LP e eu faço a leitura desse evento, né? Então eu consigo fazer a leitura do que foi enviado pelo JavaScript. Nós vamos voltar lá na página. E aqui eu devolvo um show message, né? Devolvo uma mensagem no navegador qual que é o IP da máquina. Então, ó, se eu pôr um breakpoint aqui, ó, vou clicar no meu IP, ó, aqui, ó, eu já vim para o meu código, ó, ele parou na linha do IP, então eu fiz a leitura. Ó, se eu dar um Ctrl F7, ó, o IP que está lá na minha página web, ele enviou via callback para o meu servidor IntraWeb. E eu estou devolvendo na mensagem no show message o IP para o navegador, para o client aqui, né? Então, o conceito que eu fiz aqui é para vocês aprenderem a utilizar de duas maneiras, né? Armazenando o resultado de uma API, de uma função JavaScript em um campo, né, em um edit, ou então utilizando o callback. Você pode fazer muita coisa com isso, então depende do caso, você pode utilizar um ou outro. Então, ó, aqui a função para fazer a chamada na API da IPFI, e aqui a gente tem a função para chamar o meu IP, que é o meu callback que está lá no Lazarus, a minha função. Então aqui, ó, eu tenho uma função chamada meu IP, uma procedure. Né? Tem uma procedura chamada meu IP, que é o meu callback, que está registrado aqui no create do form. Então tudo que eu enviar dessa forma aqui vai para o meu IntraWeb. Então eu posso enviar o CEP, o resultado de um cartão de pagamento com cartão de crédito, o IP da máquina do client, né? Tudo que eu fiz
em JavaScript na máquina do cliente, no client, no navegador, eu posso enviar para o meu servidor intraweb através do callback. Mas por que, Melissa, não fazer isso direto no Lazarus? Às vezes você não precisa fazer pegar uma requisição, pegar um navegador, enviar uma requisição para o servidor processar e devolver para o navegador. Você pode executar direto no client do cliente, no navegador do cliente, ali no web browser. Então, por exemplo, uma consulta de CEP, você não precisa ir lá no servidor para fazer a consulta e devolver, né? Você está consumindo ali a memória do teu servidor, sendo que você pode consumir a memória da máquina da pessoa que está acessando. Então, mais para frente eu vou falar sobre isso nos vídeos, né? Eu quero fazer vídeos utilizando ali no intraweb com um Horse para você ter um back-end e um front-end, né? Trabalhando aqui com JavaScript na parte do browser, né? Na parte do cliente, nós vamos fazer algumas coisas nesse sentido, e aí vocês vão conhecendo outras maneiras de trabalhar com o intraweb sem ser aquele conceito que a maioria trabalha, né? Tudo dentro do Delphi ou agora do Lazarus, né? Conexão direta com o banco. Então a proposta do meu canal aqui vai ser a gente fazer um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a fazer, né? Então nós vamos trabalhar com front-end, back-end, JavaScript, Bootstrap, CSS, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Esse código, esse projeto aqui está disponível no GitHub da Melissa Treinamentos. Se eu olhar a descrição do vídeo tem um link. É só você baixar o projeto e começar os estudos, tá bom? Uma boa semana para vocês e bons estudos!